Memórias de um Suicida, Parte 2. Os Departamentos, Capítulo 11. Outra vez, Jerônimo e família. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 7. Carlos de Canalejas viera buscar-nos ao pavilhão indiano ainda cedo e, após efusivos cumprimentos, dissera-nos: sou de opinião que a programação de hoje se inicie pelo isolamento. Encontra-se ali vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira e aproveitareis o ensejo para fazer-lhe a visita que há tanto vindes projetando. Sentir-se-á ele certamente confortado com vossa presença, enquanto tereis cumprido o suave dever de solidariedade e fraternidade. Não distava muito o isolamento do edifício central em cujas imediações nos encontrávamos albergados. A perder de vista, estendia-se o planalto onde a cidadela do importante departamento se assentava, envolvida no seu triste sudário de neblinas. Ao longo dos caminhos que trilhávamos, destacavam-se tabuleiros de açucenas e rosas brancas, que se diriam ser as flores mais adaptáveis ao melancólico retiro. Vinha-nos a impressão de que o departamento hospitalar, assim o da vigilância, seriam arrabaldes bucólicos de uma grande metrópole, cujos ecos à distância nos permitia suspeitar. E conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo de que já não éramos homens, e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. A direção do isolamento, assim como o tratamento fraternal dispensado aos penitentes, eram idênticos aos das demais filiais que visitáramos, inspirados na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Encontravam-se, com efeito, asilados, além daqueles muros imensos, onde nem mesmo faltava a interdição de uma ponte levadiça, pobres colegas nossos a quem as dores impostas pelo desânimo ou a revolta sobrepujavam as do arrependimento pelo mau ato praticado. Nestes corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados insuportáveis, além de lhes apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos objetos de suas maiores predileções. Pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo levado ao excesso constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. E encontramos, com efeito, ali, os mais variados casos de suicídios sentimentais, em que o réprobum é agitado por vero sentimento extraído do coração. Não resta dúvida, conquanto desequilibrado, desde o amante ofegante de paixão e ciúmes pela felicidade concedida ao rival feliz, até o chefe de família desorientado por impasses dificultosos, ou o pai subjugado pelo desalento ante o esquife do adorado entezinho, que era a razão de sua felicidade. Consternação geral dominava o ambiente dessa filial do Hospital Maria de Nazaré. Invariavelmente insatisfeitos, seus hóspedes apresentavam o característico das criaturas irresignadas e impacientadas por tudo, além de se entregarem à dor sem se animarem a esforço para vencê-la,
retendo-a antes com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, enquanto engendravam novos motivos para sofrer por meio de autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes. A direção interna do isolamento, tal como a da torre, achava-se confiada a um sacerdote católico, em vez de a um daqueles atraentes iniciados a quem já nos habituáramos ver à frente das organizações da colônia. Todo o corpo de auxiliares internos, aliás, era constituído de religiosos católicos, exceção feita do corpo clínico, que se compunha de psiquistas iniciados. Não obstante, o cargo mais importante, isto é, o de diretor, conselheiro e educador, se era ocupado por um sacerdote, era este também iniciado nas altas doutrinas secretas, espírito de escola, possuidor de méritos assinalados perante a lei, e benquisto na legião dos servos de Maria, além de honrosamente graduado no seio da falange de cientistas que governavam o Instituto Correcional Maria de Nazaré. A disciplina era verdadeiramente conventual. Urgia fossem afastadas aqueles eternos insatisfeitos e voluntariosos às atrações pelas paixões mundanas e pessoais, os arrastamentos impuros e caprichosos que os perderam. Cumpria a instituição que os acolhia instruí-los para os ditames da resignação na desventura, para as resoluções decisivas, para as renúncias inalienáveis, reconciliando-os ainda com a verdadeira fé cristã, que até então desprezavam conhecer à luz do devido critério. Haviam sido todos eles educados na terra, sob os auspícios de ensinamentos católicos romanos. Em seus corações, em suas mentes, nas concepções religiosas que lhes dirigiam os pensamentos, não existia local para conceitos outros que não aqueles provindos da Igreja que acatavam desde a infância. Sentimentalistas, fanatizados e caprichosos, amolentados mentalmente pelo descuido no exercício do raciocínio sobre elevados assuntos, alongavam a morbidez dos preconceitos que lhes eram próprios às ilações religiosas fornecidas pelos catecismos, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem de infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. Muitos nem mesmo crença definitiva possuíam. Incrédulos, mesmo ímpios, jamais se haviam preocupado com a feição religiosa ou divina das coisas. Mas, habituados à Igreja pelo comodismo e a tradição, só a ela conferiam os direitos de guiar consciências, só a ela permitiriam sabedoria bastante para os serviços de exegese. Seria caridoso, pois, a reeducação de tais mentalidades se fizesse à sombra de ambiente idêntico àquele que lhes inspirava confiança e respeito. O próprio padre, portanto, lhes falaria do Evangelho da Verdade, para que aprendessem que, acima do seu fanatismo dogmático, pairava o eterno luzeiro de realidades que necessitavam aceitar a fim de saberem venerar devidamente o Criador. O próprio padre instruí-los-ia sobre a vida do mundo astral, lecionando-lhes observações e experiências, varrendo-lhes do cérebro as suposições tacanhas a que se amoldaram preguiçosamente, rasgando ao seu entendimento os véus do conhecimento verdadeiro, a fim de que concluíssem, por experiência própria, que, tanto no seio da religião como no da ciência, poderá resplandecer o ardor daquela fé que norteia o coração para o alto, purificando-o ao calor sempre vivo do amor de Deus. Cientificado do desejo que trazíamos de visitar um amigo ali retido após a visitação, cujas minúcias omitiremos por apresentarem
a generalidade das demais, Padre Miguel de Santarém, maioral da comunidade, exclamou bondosamente, entre risonho e satisfeito: Fizeste bem em vir, meus filhos. Agradeço-vos o afetuoso interesse por um companheiro de jornada tão carecedor de reconforto como esse em questão. Visitar um enfermo, reanimar, com a presença consoladora, o pobre detento, entristecido pela angústia de remorsos implacáveis, é obra meritória, sancionada pelo modelo divino. Amigo dos pobres e pequeninos, Jerônimo ficará satisfeito. Mandá-lo-ei chamar imediatamente. Enquanto falava, reconhecíamos nele o religioso que confortara o antigo mercador de vinhos na memorável tarde da visita à família havia cerca de 3 anos. Irmão Teócrito, conforme estamos lembrados, requisitara-o a fim de assistir o revel, a pedido deste mesmo, e desde então encontrava-se Jerônimo sob as vistas do competente conselheiro. Enquanto aguardávamos a presença do companheiro de desditas, ia dizendo o diretor do isolamento: Vosso amigo entra em fase de transição, precursora do restabelecimento. Podereis apreciar nas circunstâncias que o rodeiam o padrão dos demais internos do nosso educandário, pois o isolamento se interessa por casos que têm mais ou menos os mesmos fundamentos, como não deixa de também suceder com as demais organizações do nosso Instituto. Após vencer a apatia a que o conduziram as revoltas improfícuas, resultantes de desilusões cruciantes, estará preparado para a repetição das experiências em que fracassou. Encontra-se sob assistência rigorosa, como é devido a todos que nos são confiados, pois seu invólucro perispiritual, assim a própria mente, carecem de profundos cuidados. O corpo clínico, destacado para os serviços deste posto, está afeto ao tratamento daquele, o qual se resume em aplicações magnéticas especiais. A esta, porém, atendemos com as atenções inspiradas nos estatutos da Legião, que no caso aplica a reeducação, tratamento inteiramente moral, porque o mal que a Jerônimo infelicita, como o que atormenta a vós outros, somente com a renovação individual operada interiormente pelo próprio paciente será removido. A paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos, prestou-se a instrumento para as grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei de justiça que rege os destinos humanos. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, entrincheirando o coração contra toda a possibilidade de amparo que a razão e o lúcido raciocínio poderiam conferir. E como não deveis ignorar, cumpre-nos estar sempre advertidos de que nem mesmo os próprios filhos deverá o homem amar discriciosamente, com os impulsos cegos da paixão. Certamente que o devotamento à família conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo. Porém, mais honrosos se tornariam os lauréis se houverem encaminhado os seres amados ao culto legítimo do cumprimento do dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos ao descurar da educação moral que deveria prover em primeiro lugar, ainda que bracejando contra os arremessos da pobreza diversa, uma vez que todas as criaturas do Senhor são aproveitáveis e que, justamente a fim de auxiliá-las a progredir e educar-se em sentido benéfico, é que confere Deus a autoridade paterna ao homem encarnado. Se assim fizera, cumprindo o sagrado dever de pai, previdente e honrado, Jerônimo ter-se-ia furtado ao amargor de situações embaraçosas, pelas quais se tornou responsável com o ato dramático do suicídio.
Ei-lo, porém, que chega, ele vos dirá coisas interessantes. Com efeito, acompanhado por irmão Ambrósio, um assistente religioso, o antigo negociante do porto entrou no compartimento onde nos achávamos e atirou-se em nossos braços comovidamente. Obrigado, queridos companheiros, exclamou, por vos terdes lembrado de minha humilde pessoa tão gentilmente. Vossa visita cala-me docemente o coração. Se soubesseis quão terríveis têm sido as minhas aflições. Abraçamo-lo com efusão, apresentando votos pela sua felicidade pessoal, pois outra coisa não sabíamos até então dizer ou desejar aos amigos. Pareceu-nos Jerônimo assaz modificado. Reconhecemo-lo sereno, senhor de maneiras tocadas de encantadora distinção, a qual não lhe conhecêramos antes. E pensamos que, certamente, o isolamento, dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes, teria a missão de elevar também o nível da boa educação social, como internato conventual que era. Ardíamos pelo desejo de interrogar o antigo comparsa do Vale Sinistro, de recolhermos novas dos seus desgraçados filhos que lá ficaram na terra, amortalhados de lágrimas e desditas. Todavia, o receio de uma indiscrição deteve-nos, o que fez que o silêncio se prolongasse após os cumprimentos. Logo, porém, o virtuoso mentor Santarém encaminhou-nos a feliz ensejo, conhecendo a sinceridade que nos impelia. Falávamos de ti, meu caro Jerônimo. Teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partirão em breve para outro plano de nossa colônia, e vindos para se despedirem, estimariam levar a impressão de que deixam para trás um amigo em vias de verdadeiro reerguimento. Aplaudimos, corroborando tais expressões com o incentivo de nos mostrarmos, a ele próprio, resignados e confiantes nos dias porvindouros, e acrescentamos: amparados por amigos tão desvelados como os que deparamos desde que para aqui nos encaminharam, sentir-nos-íamos até felizes, não fora a inclemência dos pesares que nos perseguem pela desonra com que aviltamos nossa alma. O antigo comparsa curvou a fronte com enternecedora humildade, retorquindo: tendes razão, meus caros amigos. Será possível, sim, para nós outros, o alívio supremo na conquista da resignação e da fé, que levará à conformidade. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo, porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará essa deusa felicidade, que mais se afasta quanto maiores forem a revolta, a insubmissão no coração que a deseja. Quisera eu que o suicídio me houvera para sempre exterminado o ser. Assim não foi, porém. E assim não sendo, compreendi que só me resta curvar ao inevitável, enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo a amargosa situação por mim mesmo criada. Devo a solicitude de irmão Santarém a seus conselhos e exemplos edificantes, como aos seus abnegados imediatos e às regras verdadeiramente providenciais desta mansão educadora, a transformação que em mim se vem operando. Tal como vós, sorvi o meu cálice de fel, traguei muitas amarguras entre uivos de desespero e blasfêmias de réprobo. Mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, da afetação da virtude, as quais se mostravam com a ostentação convencional, o que se satisfaz a sociedade não aproveita, no entanto, nem mesmo para convencer o próprio que as simulou, quanto mais para edificar a sua alma perante o Criador.
Eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo, rodeado com a atenção destes nobres e excelentes protetores, instruído, fortalecido, confortado, como me vejo por incansável caridade, convencido das lutas e deveres que me cabem, disposto a enfrentá-los quanto me acho. Mas cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e os meus. Contemplo-me carregado de falhas, e não me posso, de nenhum modo, sentir satisfeito em parte alguma, quando o arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, exigindo resgate imediato, a fim de que a serenidade me retorne ao coração, permitindo-me novos empreendimentos, dignificantes e honrosos, justamente o oposto dos atos de antanho. Devo confessar-vos que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traindo a confiança de firmas honestas, com as quais mantivera compromissos, de instituições bancárias, cuja honorabilidade não levei ao devido apreço, e até das autoridades municipais, pois grandes prejuízos dei também às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei não raras vezes o contrabando. Envergonho-me de tal forma por não me ter esforçado por sair honrosamente desse emaranhado de inferioridades. Pejo-me tanto de haver solvido tais compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só me desaparecerá das faces quando me for possível ser comerciante outra vez, a fim de solvê-los pessoalmente, digna, honestamente. Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos! Eu devo e não paguei. Eu defraudei os sacrossantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras e mais letras a pagar. E não resgatei até hoje, e nada resgatei até hoje. O peso desta desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que por minha incúria atingiram meus filhos. Felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias como essas. E Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos, graças à reencarnação, que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação. E ele, bastante animado, se encontra para a jornada nova. Acudiu o irmão Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor. Rejubilo-me sabendo-te confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória, que encoberte a tua consciência a visão inglória da queda forte, que também a ti arrastou a desgraça, amigo Jerônimo. Praz aos céus que as forças se centupliquem em tua alma, quanto as minhas em mim se multiplicam a cada nova vibração de minha própria dor. Pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contanto que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei. Vibrou Mário Sobral, a quem impressionante estremecimento sacudiu, fazendo-o agitar as mãos, como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, guiando pelas férteis exortações do irmão Santarém, continuou o ex-comerciante do Porto. As súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados
pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. Acontecimento que foi a chave áurea para a solução dos muitos problemas por mim considerados insolúveis. A sorte imprevista de meus filhos infelizes, aos quais tanto e tanto amava, a conduta de Zulmira, prostituída e envilecida, como eu, incapaz de consagrar-se ao dever, vencendo honestamente as difíceis circunstâncias da miséria, eram fatos que me dementavam até a loucura e a blasfêmia, convertendo minha alma na de um réu selvagem e danado, como não seria a fera dos sertões africanos. A prece, porém, continuada, humilde, tal como o bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia, e pouco a pouco recobrei a lucidez do senso, parecendo-me, depois de serenado o ânimo, que estivera durante séculos mergulhado nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Ainda assim, a situação de meus filhos, que a vez de recordar, levava-me a sofrimentos inconsoláveis. Ao vigor das evocações, Jerônimo reanimava-se. Nosso grupo quedara-se muito atento, vibrando homogeneamente com o emocionado narrador. E tais foram as tintas vivas e sugestivas com que soube esboçar os acontecimentos que lhe diziam respeito, tais as expressões ardentes emitidas pelas vibrações com que traduzia as sutilezas da memória, que julgamos rever com ele os episódios narrados. E será como se também os houvera assistido que o transmitiremos ao leitor. Certo dia, ao entardecer, ia dizendo o enclausurado do isolamento. Encontrava-me quase absolutamente só, perambulando tristemente pelas ruas melancólicas do imenso parque que vedes. Aproximava-se o doce, emocionante momento do Ângelus. A unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados irremediáveis. Sutilmente infiltrou-se pelos escaninhos de meu ser, reportando meu pensamento ao seio maternal de Maria, Mãe boníssima dos pecadores e aflitos. Não ignorais que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários, homenageado com sincera demonstração de gratidão nesta colônia, a qual se edificou, cresceu e produziu excelentes frutos de amor e caridade, para servir-me das expressões que ouço dos meus bondosos instrutores, à sombra augusta da sua proteção. Sentei-me na relva, disposto a recolher-me também. Com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, o qual foi logo anunciado pelas doçurosas melodias que do templo se ampliam para os recantos mais distantes desta habitação. Ecos das vibrações dos varões, diretores maiores da colônia, em comunhão com os planos superiores. Ainda me servindo das expressões dos mentores desta casa. Orei dessa vez como nunca jamais havia orado. Supliquei à amorosa Mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para meus filhos. Que intercedesse junto a Jesus nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonadas aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaridinha, minha pobre caçula, atirada à lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com o meu suicídio. Lembrei Albino atirado a um cárcere no verdor dos anos, porque um pai não tivera digno bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas. Pois eu, que fora o pai que perante Deus e a sociedade me comprometer a nobre missão da paternidade, desonrara-o com os maus exemplos, deixados como única e pervertida herança. Bradei por
sua maternal intervenção no tocante à angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por determinado tempo. Oferecia-lhe como penhor do meu reconhecimento, por qualquer benefício que lhe concedesse, sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem reconhecia eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade. Afastar-me-ia para sempre, de tanto fosse necessário. Mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais da ribeira, e Albino não levasse o desespero até arrojar-se ao suicídio. Antes se resignasse ao cárcere, ao exílio, onde mais tarde poderia reabilitar-se. Quem o saberia? Irmão Ambrósio, vigilante, incumbido de nos reunir ao anoitecer, veio encontrar-me lavado em lágrimas. Mais uma vez, narrei-lhe minhas desventuras, pondo-o a par das súplicas que acabava de dirigir a Maria. Concedia-me ele enternecidas expressões de reconforto, alentando-me de esperanças o coração dolorido, concluindo enquanto bondosamente me amparava para o regresso à comunidade. Deves perseverar nessas rogativas, meu caro Jerônimo. Faze-o com bom ânimo e coragem, exalçando energicamente, tanto quanto possível, o grau das tuas vibrações, a fim de que repercutam harmoniosamente teus pedidos, no momento muito justo, nas superiores camadas astrais, onde viceja, irradiando flores de auxílios e bênçãos, a amorosa caridade da Dulcíssima Guardiã de nossa legião. Não obstante, aconselho-te ainda a orar em conjunto, reunindo a outros o teu pensamento, a fim de que tuas forças, ainda inexperientes, se revigorem e avantajem ao calor dos demais, pois tuas súplicas deste momento são assaz importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Falarei do ocorrido ao nosso bondoso conselheiro. Na manhã seguinte, com efeito, irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares, com mais alguns afins, para que, fraternalmente unidos, solicitássemos os favores por mim desejados, relacionados aos fatos que mais me afligiam, porquanto era justo que ajudassem, não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigiam, mas, acima de tudo, porque seria caridoso assistir quem sofria. Dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas aos meus entes queridos. Assim foi feito realmente. Sob as frondes farfalhantes, em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria enleavam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Deixei assim por várias vezes minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros, e acompanhava vibrante de confiança e de esperança as expressões que, do âmago do ser, arrancavam-me em meu benefício. Repetiram-se estas simples e doces reuniões muito em segredo durante algumas vezes seguidas e sempre generosas e ardentes. Os nomes saudosos de meus filhos eram ali pronunciados diariamente. E como era consolador ao meu compungido espírito ouvir que a eles caridosamente se referiam os amorosos seguidores do complacente Mestre e Senhor, que até alçado nos braços inflamantes da cruz tratava de regenerar os pecadores, condoído de suas grandes misérias.
e terna esperança, humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser, qual raio de sol levantando aleluias nas trevas angustiosas depois de uma noite de tormentas. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor. Apresentei-me inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituara a somente reconhecer dissabores em volta de meus passos. O diretor, porém, serenava-me logo de início por apresentar-me pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro, estruturado em raios de luz compensada, enquanto eu era informado do que acontecia. Antes de mais nada, dai graças ao Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra a seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores estas instruções, espécie de programação a ser efetuada com vossos filhos Albino e Margarida, com o visto de irmão Teócrito, como se encontra hoje mesmo, poderemos iniciar a tarefa. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma célere externasse no segredo do pensamento o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Segurei o pergaminho lucilante, voltando-o várias vezes entre as mãos, sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul se servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam, no sentido de beneficência aos sofredores, traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para meu socorro supremo. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem sem mais tardanças atraídos a um posto de emergência mantido por este instituto na Terra, ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial, com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o de mais careciam era da iluminação interior de si mesmos. E que em torno de ambos, caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Devo confessar-vos, no entanto, bondosos amigos, que bem pouco até agora entendo dessas coisas. Narro-as como aquele que de um fato sabe, por tê-lo presenciado, sem aptidões para a necessária análise. Quanto a Marieta e a Arinda, que me tranquilizasse. Eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não rogara em minhas ardentes súplicas, mas que não fora esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Presa que era de arrastamentos inferiores,
que dele faziam o tirano do lar. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas que lhe dispensassem. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhe proporcionariam. Vemos que é bem árduo o labor conferido ao isolamento e que esforços máximos requerem de todos vós boa vontade sempre crescente, interrompeu Roberto de Canalejas, também visivelmente interessado. Já iniciastes o movimento regenerador? Irmão Santarém, a quem ele se dirigia, adiantou-se sorridente, satisfazendo a justa curiosidade. Sim, disse ele, e com muito bons êxitos, visto que temos a Mãe das Mães como patrocinadora destes casos de redenção, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. Rogo esclarecimentos quanto ao desempenho de tão espinhosa quão nobre tarefa, irmão Santarém, tornou o moço doutor. Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo emprestar-nos o auxílio de suas fraternas simpatias. Conforme não poderia deixar de ser, continuou o nobre religioso. Assumi a direção do empreendimento com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção de nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos nossos maiorais do templo, não nos abandonariam à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame, pois não ignorais que para essa natureza de tarefas não existe obrigatoriedade em nosso núcleo. Os obreiros para serviços externos hão de oferecer espontaneamente o seu concurso, atendendo apenas ao chamado especial que se proclama. Além de que, são todos voluntários os próprios servidores da nossa colônia. Atendido sem tardança, entendi-me cordialmente com os preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesse e boa vontade pela causa do bem, ficando estabelecido que, antes da delineação do programa decisivo, visitássemos as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e comparando-as com as nossas próprias possibilidades. Assim fizemos, até que na noite do terceiro dia, após a homenagem que muito gratamente prestamos diariamente à nossa guardiã, partimos todos juntos em demanda da terra. Fazia o plenilúnio, a luz doce e mercória da lua, a humilde irmã da terra. Suavemente aclarava os caminhos tristes do astral inferior por onde deveríamos transitar. Para o transporte, servimos-nos da levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com grande esforço de nossa parte, o que de modo algum conviria fazer porque necessitávamos reservas de energia para os serviços a realizar. Oh, meus caros amigos, continuou o antigo sacerdote com doçura intraduzível. Não foi sem delicados fremitos de emoção que avistamos os contornos da velha cidade do Porto, envolta nos véus da onda atmosférica que a tornavam como inundada de sutil torrente de fumaças esgazeadas aos nossos olhos de espíritos, para quem o vácuo é vocábulo inexpressivo. Nosso preclaro irmão, o conde Ramiro de Guzmán, que, como sabeis, chefia as expedições missionárias no exterior de nossa colônia e que, como sempre, foi o primeiro voluntário a se apressar em atender nosso humilde convite para o serviço extra, levou-nos a um giro pela cidade que tanto havíamos amado, pois também ele vivera no Porto e se abrigara sob aqueles tetos amigos,
cujas cimalhas e vidraças agora distinguíamos beijadas pelas ternas cintilas do luar. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do cais da Ribeira. O Douro amigo marulhava docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, não se extinguiria ainda, muito apesar da longa permanência na pátria espiritual, o espaço. E Jerônimo fez, de certo, parte da importante expedição? Indaguei ansioso. Oh, não seria prudente que o fizesse. Cumpria-nos evitar-lhe o dissabor de realidades duríssimas, e mesmo seria Jerônimo um estorvo para nós, ao invés de auxiliar. Não me permitirei, no entanto, descrever, meus amigos, o espetáculo amargo que deparamos Margaridinha representando o principal papel. Imaginai, contudo, um daqueles antros de vícios e libertinagens, como tantos que infelizmente existem no sombrio globo terrestre, classificado policialmente como de quinta ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes uns do que outros. Pensai no que seria o impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes. E tereis pálida ideia do inferno e de que deveríamos arredar Margarida Silveira, porque assim ordenara o astral superior, solícito aos nossos apelos. Como fazê-lo, porém? Ante as cenas lamentáveis que se nos deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar nossas almas, tornando-se necessário, da nossa parte, a vigilância da comunhão mental com nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Torturada por infâmias inclementes, vilipendiada pela degradação, manietada ao miserável tronco de situação insolúvel para a sua inexperiência, Margaridinha apareceu-nos como a grande vítima de um novo calvário, onde também faltavam o conforto, o socorro de corações generosos dispostos a aliviar e consolar. Vimo-la, malgrado suas próprias repugnâncias íntimas, imediatamente por nós reconhecidas, submetida aos torpes caprichos de verdugos desalmados, os quais forçavam-na a sorver copásios de vinho, intoxicando-a, embebedando-a impiedosamente. A desgraçada seminua, pois trazia as vestes rotas pelas brutalidades infligidas pelos algozes e empapadas de vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelos desvairamentos do álcool, boca espumante, desfigurada por trejeitos ridículos. Via-se também forçada a dançar ao som de guitarras enfadonhas, cantando as peças mais em voga para divertir os ínfimos algozes. Sem que o pudesse fazer convenientemente, porém, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada, enquanto os vestidos eram ainda uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. Lembrando-me de que as instruções recebidas de mais alto recomendava que fosse a pobre menina retirada com urgência daquele malsinado ambiente, não vacilei em tomar providências imediatas, lançando mão de medidas extremas. A um aprendiz da vigilância que comigo levara, justamente daqueles que iniciavam experiências regeneradoras por meio dos serviços de beneficência ao próximo, indiquei a mísera jovem, dizendo: será necessário arrebatá-la daqui. O astral superior recomenda assistência imediata para ela. Adormece-a, meu amigo, com uma descarga magnética forte, servindo-te dos elementos fluídicos dos circunstantes. Dá-lhe aparências de doente grave
e afasta com presteza estes infelizes que a maltratam. Este aprendiz sabia operar com certo desembaraço, não obstante serem parcos os seus conhecimentos e pequeno cabedal moral que possuía. Fora, não havia muito tempo, chefe de falanges contrárias ao bem e ao amor. Convertido, porém, desde certo tempo à aprendizagem sincera da luz e da verdade, agora se fazia obreiro submisso, subordinado à direção de individualidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa, as quais não só o ajudavam a instruir-se, como a elevar-se moralmente, oferecendo-lhe oportunidades de serviços reabilitadores. Chama-se Osório e, como é natural, ainda se encontra sob nossos cuidados. Outrora, vivera nos sertões brasileiros, onde praticara ritos e magias africanas. O resultado da ordem por mim emitida não se fez esperar. Aproximou-se ele da infeliz peixeira do cais da ribeira, passou-lhe as mãos ambas à altura dos joelhos, como lançando-os. A pobre menina cambaleou, amparando-se a uma banca próxima. Quase sem interrupção, o mesmo passe repetiu-se à altura do busto e, em seguida, contornando a fronte toda a cabeça. Margaridinha caiu estatelada no chão, presa de convulsões impressionantes, levando a mão ao peito e gemendo sentidamente. Sem interromper-se no afã da sua competência, e enquanto eu distribuía outras recomendações aos demais voluntários, Osório chegava-se a um dos comensais que se mantinham estupefato ante o incidente e segredou-lhe algo ao ouvido, com veemência e emoção, interessado em sair-se bem da tarefa. O indivíduo sobressaltou-se subitamente, exclamando aterrado, criando pânico indescritível entre os boêmios. Céus, a coitadinha está a morrer por culpa nossa. Fujamos, fujamos antes que apareçam os belingues. Saíram em confusão, empurrando-se mutuamente, deixando a pobre vítima de tantas brutalidades à mercê dos possíveis sentimentos de caridade do proprietário do antro. Margarida, com efeito, estrebuchava, parecendo nas vascas da agonia. Rodeamo-la, eu e meus dedicados auxiliares, no intuito de beneficiá-la com os bálsamos de que no momento poderíamos dispor. Convém frisar, no entanto, que nem eu nem meus adjuntos éramos sequer pressentidos, quer por ela ou pelos demais circunstantes do plano material, pois nossa qualidade de espíritos desencarnados tornava-nos inatingíveis à visão deles. No entanto, a moça experimentava a ação nervosa produzida pela rispidez da descarga magnética necessária ao seu lamentável estado. Aplicamos bálsamos sedativos, compungidos ante seus sofrimentos. Tornou-se inanimada. Gradativamente, acalmando-se, continuava, porém, estendida sobre as lajes do antro, enquanto o taverneiro, apavorado com o acontecimento, providenciava socorros médicos e um leito no interior da casa, pois cumpria ocultar a verdade sobre o caso, por não desejar complicações com a polícia, dada a ilegalidade do comércio. Quanto a nós outros, os servos de Maria, desejávamos vê-la em um hospital e jamais num cárcere. Por essa razão, afastamos a possibilidade da presença de policiais, enquanto providenciamos o concurso de algum facultativo, cujos sentimentos de caridade nos inspirassem confiança. Alguns minutos depois, chegando o facultativo que a considerou gravemente doente, em virtude de grande intoxicação pelo álcool, providências humanitárias foram tomadas, pois tecêramos em torno dele corrente harmoniosa de sugestões compassivas. E assim foi que, tal como desejáramos, e tornava-se necessário, passadas que foram as sombras dramáticas daquela noite decisiva, a filha do nosso pupilo aqui presente
dava entrada em modesto hospital, caridoso bastante para resguardá-la, enquanto providenciávamos quanto aos seus dias futuros, guiados pelas inspirações generosas de Maria. Se nosso Jerônimo não deveria tomar parte na expedição a fim de que lhe fossem poupados cruciantes amargores, como está informado dos acontecimentos? Não te sentes compungido, chocado com estas descrições, meu amigo? Principalmente porque são estranhos que as ouvem? Inquiri ousadamente, desejoso de tudo investigar. Com efeito, sinto-me amargurado e nem poderia deixar de ser assim. Aliás, a amargura e o pesar têm sido meus companheiros de todos os momentos. Não obstante, o sofrimento e as instruções que venho aqui recebendo elucidaram-me o bastante para hoje melhor raciocinar do que em outro tempo. Convém reflitais, meu caro senhor Botelho, que se irmão Santarém descreve para vós outros os acontecimentos que a mim dizem respeito, será porque aqui viestes para os serviços de instrução, além de que sois amigos sinceros, irmãos afins, capazes de atitudes fraternais, não apenas em meu benefício, mas também daqueles que me são caros. Não data de hoje a nossa afeição. Lembro-me bem que estamos unidos por uma comovedora amizade desde as tristes peripécias do Vale Maldito. Sim, cortou o lúcido instrutor, ele deveria ser de tudo informado em ocasião oportuna, embora a caridade houvesse aconselhado sua ausência do teatro dos acontecimentos. Nada poderia mesmo ignorar, uma vez que se tornou responsável por tudo que resultou do abandono a que legou a família e porque ainda urgia meditar sobre os delicados acontecimentos com vistas aos planos para as próximas reparações. Ao incidente seguiu-se pequena pausa, a qual foi quebrada pelo próprio Jerônimo ao exclamar: Rogo-vos, continueis elucidando meus companheiros de jornada com a sequência do meu drama pessoal, venerando o irmão Santarém, pois julgo-o bastante expressivo, conforme tantas vezes me tendes feito analisar, para também a outrem edificar e instruir. Sim, meu filho, estou certo de que calarão bem em suas almas ao ouvirem o episódio que vimos narrando. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. Aliás, a vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Interrompeu-se por um momento, como se concatenasse lembranças, continuando em seguida. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito, parcial e temporariamente desligado do fardo carnal, para o posto de emergência que este instituto mantém nas adjacências do globo terrestre. Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido sob aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para a emenda e consequente regeneração, enquanto muitos corações, aflitos e chorosos, têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Para aí, conduzida em espírito, Margarida foi submetida a exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato, as precárias condições em que se encontrava sua organização fluídica, o perispírito, e que urgente se fazia um tratamento a rigor.
Enquanto isso, o corpo carnal também o foi pelo cientista terreno, o médico assistente do hospital para onde fora transportado em estado comatoso. Assentado ficara por nós outros que, em benefício do futuro de Margarida Silveira, o estado letárgico se prolongasse por vários dias, tantos quantos necessários à assistência moral mais urgente que a premência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse e os cuidados mais delicados tributados ao seu corpo físico-material, ao qual transmitíamos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. A jovem não se achava, ademais, verdadeiramente doente, senão apenas intoxicada pelas forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais, exceção feita do sistema nervoso, que sofria os resultados da amargurosa anormalidade em que vivia. Seus sofrimentos graves, cuja natureza estava a requisitar desvelos abnegados, eram morais, razão porque os facultativos do Hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixaram em observação, confundidos com o estado letárgico singular. Irmão Santarém deteve-se durante alguns instantes, consultando se nos interessaria a sequência da narrativa. Em coro suplicamos que se não detivesse, porquanto não só a sorte da pobre menina nos preocupava muitíssimo, pois a força de nela ouvirmos falar por seu pai havia tantos anos, muito de coração a estimávamos agora, como também o ensinamento nos atraía profundamente, calando em nosso âmago com fortes repercussões. De outro lado, o próprio Jerônimo animava a exposição dos passados fatos, o que era o melhor incentivo para o narrador. Agradeceu o bondoso conselheiro com amável sorriso e continuou enquanto nossa atenção recrudesceu. Ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boamente ao vício. Repugnava-o até ansiando libertar-se dele. No seu caso doloroso, o que havia era tenebrosa expiação, sequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela mesma praticadas em antecedentes encarnações, e que ficaram a clamar justiça e reparações através dos séculos, não apenas nos refolhos de sua própria consciência, mas também nos harmoniosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmoniza com quaisquer transvios do caminho reto. Poderíeis dar-nos pequena amostra das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedentes encarnações e que dessem causa às graves situações que no momento ela experimenta? Atrevi-me a solicitar, levado por sincero desejo de aprender. O estudo da lei de reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, e ao mesmo tempo singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta um indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente falo-eis em vós próprios, relendo as páginas do livro da consciência. Até lá, no entanto, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer-vos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, não ensaiados ainda para a sua compreensão. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor se transformará em respeitosa admiração a um exame mais prudente e minucioso. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena,
O espírito, que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira, andou reencarnando em corpos masculinos, existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na Terra se compreende. Abusou da liberdade, das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões em detrimento dos valores do espírito, e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. Cassou-lhe a liberdade, impôs-lhe ensejos favoráveis para se refazer de anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outrem sorver, e a si mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates, por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas às outrora impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher a fim de aprender, na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada à empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no alto do Sinai como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. Inquietante mal-estar trouxe emoções de pavor à nossa mente surpreendida com a expectante novidade. Estremecemos enquanto sentimos como que porejar suores gelados de nossa epiderme. Naquele momento, lembrávamos vivamente de que fôramos homem, de que nossas consciências não acusavam apenas ações angelicais a respeito do gravíssimo assunto. Não obstante, fiel ao enraizado defeito de polemista que teimava em acompanhar-me assustadoramente até nas paragens além da morte, vibrei decepcionado, atordoado. Se assim foi, como Jerônimo se tornou responsável pelos desastres da filha? Ah, meu amigo, bastaria pequena dose de raciocínio para compreender que, nem por ser assim, deixará a consciência do pobre pai de acusá-lo duramente. Suspirou tristemente o sacerdote iniciado. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Asseverou nosso mestre, sábio e educador incomparável, visto que, se assim procedeu, era que ele se achava positivamente em desacordo com os ditames virtuosos da lei suprema. Margarida Silveira tinha reparações a testemunhar, é certo, mas, infelizmente, o suicídio de seu pai, desamparando-a, foi a pedra de toque que a levou a se precipitar nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa deveria ser resgatada através do tempo. Poderia não ser obrigatória para a existência presente, permanecendo pendente da ocasião oportuna. O livre-arbítrio de seu pai, no entanto, levando-o ao erro fatal do suicídio, precipitou acontecimentos cuja responsabilidade bem poderia deixar de pesar sobre seus ombros, a fim de que, agora, não sofresse ele as consequências do remorso. Que me direis, caro amigo, de um homem que se tornasse causa da morte trágica de um ser amado, embora não alimentasse a intenção de assassiná-lo, abominando até a ideia de vê-lo morrer? Não sofreria, acaso? Não viveria corroído de remorsos o resto dos seus dias amargurado, desolado para sempre?
Margaridinha deveria espiar o passado, é certo, mas não seria necessário que a pedra do escândalo que a devesse atingir fosse engendrada pelas consequências de um ato praticado pela imprevidência de seu próprio pai. Desapontado, silenciei, enquanto o irmão Santarém continuou. Uma vez que a jovem peixeira não se comprazia no vício, antes sofria a humilhação, situação ansiando pela hora libertadora de a ele eximir-se, fácil foi a nós, outros, ajudá-la a reerguer-se, convencê-la à regeneração, norteando-a para a finalidade segura. Durante os 6 dias em que a hospedamos na mansão de repouso do mencionado posto, longas conversações estabeleci com ela, já que sobre a solução para esse drama imenso fui indicado como conselheiro e agente hierárquico dos verdadeiros guias que trabalham à prol da regeneração da penitente. Ali albergada, era encaminhada a certo gabinete apropriado ao gênero de confabulações que convinha promover. Espécie de pauratório em que ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção de minhas palavras em sua consciência, agindo fielmente sobre sua memória e assim levando-a a colecionar, nas camadas caprichosas da subconsciência, todas as recomendações que eu lhe fazia e que lhe convinha recordar quando desperta, na ocasião oportuna, para a execução, o que, com efeito, veio a fazer mais tarde, sem perceber, no entanto, que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito durante a letargia em que estivera mergulhado o corpo material, pois, ao despertar, esquecera tudo, como era natural. Exortei Margarida em primeiro lugar à prece. Fi-la orar, o que fez banhada em lágrimas. Dei-lhe a conhecer o recurso salvador da oração como luz redentora, capaz de arrancá-la das trevas em que se confundia, para guiá-la às paragens reabilitadoras. Ministrei-lhe, tanto quanto me permitiam, a exiguidade do tempo que dispunha, e bem assim a circunstância incomum que me fora preciso provocar, rudimentos de educação moral religiosa, e ela que jamais recebera, falando dos deveres impostos pelo Criador Supremo em suas leis, recordando ainda que, no amor do Divino Crucificado, encontraria ela fortaleza de ânimo a fim de remover as montanhas das iniquidades que a vinham escravizando a inferioridade, assim como bálsamos bastante eficazes para lenificar o fel que infelicitava sua vida. Infundi-lhe esperanças, novo ânimo, coragem para uma segunda etapa que se fazia mistério em seu destino. Confiança no amigo celeste que estendia a mão compassiva e protetora aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos. E convencia de que se, como mulher, fora desgraçada, no entanto, sua alma encerrava valores cuja origem divina da sua força de vontade exigia ações nobres e heróicas, capazes de promoverem sua reabilitação perante sua própria consciência e no conceito daquele que de si mesmo extraiu estrigas de luz para nos dar a vida. Fiel às observações que do templo recebia por via telepática, concitei a envidar esforços para afastar-se do porto, mesmo de Portugal. Continuar no berço natal seria impossibilitar a reação da vontade para a consecução da emenda. Quando ela necessitava até mesmo esquecer de que um dia vivera no cais da ribeira. Criasse, com o esforço heróico da boa vontade, um abismo entre si própria e o passado nefasto, a fim de iniciar nova fase de vida. Era imprescindível que confiasse em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer na peleja contra a adversidade. Porque o céu enviaria ensejos propícios à renovação. O Brasil era a terra hospitaleira, amiga dos desgraçados,
enquanto seus portos, com o coração de seus filhos, eram generosos bastante para acolhê-la sem cogitar de particularidades pretéritas. Que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque tal exílio converter-se-ia mais tarde em mansão confortadora. Ainda porque o espírito é cidadão universal e sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que, onde quer que se encontre o homem, estará sempre em sua pátria, a qual deverá sempre amar e servir, honrando-a e engrandecendo-a para os altos destinos morais. Esquecesse o passado, e com a alma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro, a solicitude celeste não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. Ouvimos comovidos, apreciando o valor inerente à tese, vasta bastante para servir a quantos se viessem incursos em penalidades idênticas. Guardávamos, todavia, silêncio, enquanto o digno educador, cujo fraseado mais se ameigava à proporção que se empolgava na prelação formosa, continuava após alguns instantes de pausa. Convinha despertar Margarida, isto é, fazer seu espírito voltar ao templo sagrado do aparelho carnal, retorná-lo a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Como realmente não se achava doente, o despertar operou-se natural e suavemente, sob nossa desvelada assistência, tal como se voltasse de prolongado e benfazejo sono. Médicos e enfermeiros confessaram-se atônitos. A jovem, porém, mostrava-se penalizada por haver tornado a vida objetiva e derramava abundantes lágrimas. Incoercível angústia pesava-lhe sobre o coração. Do que se passara com seu espírito durante aqueles 6 dias de sono magnético, não se recordava, de modo algum. Apenas vaga sensação de ternura imprimia-lhe no imo do ser misteriosa e doce saudade que não poderia definir. Após alguns dias de ansiosa expectação, deliberara transportar-se para Lisboa, à procura de sua irmã Arinda, a quem sabia servindo num hotel de boa reputação. A situação, porém, apresentava-se difícil para a desventurada jovem. Não possuía recursos a fim de empreender a viagem. Seu passado, cheio de máculas, e sua infeliz reputação inibiam-na de colocar-se em casas honestas como criada de servir. Todavia, em torno dos desgraçados, existem sempre anjos tutelares prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Em torno de Margaridinha, a intervenção do céu fez-se representar para os recursos necessários ao transporte por suas pobres companheiras de enfermaria, as quais, vendo-a chorar frequentemente, dela arrancaram a confissão da amargurosa situação. Pobres, humildes, bondosas, sofredoras e por isso mesmo, podendo melhor interpretar as desditas alheias, as boas criaturas cotizaram-se, exigiram ajuda dos maridos e parentes. E no fim de poucos dias, Margarida recebeu o necessário para transportar-se à capital do reino. Arinda acolheu a irmã, perdoou-lhe os passados desvarios, compreendendo finalmente em que tão lamentável drama houvera mais ignorância e desgraça do que verdadeira maldade, pois não possuía esclarecimentos filosóficos capazes de perceber, nos acontecimentos acerca da maninha caçula, os antecedentes espirituais que acabei de revelar. Empregou-a no hotel, ao pé de si, procurando habilitá-la nos mistérios domésticos, visando a colocá-la futuramente em ambientes familiares. Acontece, porém, meus amigos, que a filha de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que se esperava.
é que nesse hotel hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, o grande centro industrial brasileiro. Visita a terra natal, excursiona pela capital, a qual só agora tem ocasião de conhecer. Margarida, guiada pela irmã, serve-a com atenção e bondade. Há simpatias de parte a parte. A menina acaba de ser convidada a partir para o Brasil em companhia da família como criada de servir. Arinda interveio, compreendendo as vantagens daí consequentes. Margaridinha concordou prazenteira, e dentro de alguns dias será encerrada a página negra de sua existência para recomeçar experiências novas, com novos ensejos de progresso e realizações. Entreolhamo-nos ansiosos, como num singular desabafo, detendo-nos compungidamente a fitar Jerônimo, personagem que figurava na tormentosa odisseia que acabávamos de ouvir, com a tremenda responsabilidade perante a lei divina de havê-la provocado com a ação relapsa do suicídio. O ex-comerciante de vinhos, porém, conservava-se de fronte curvada, concentrado em pensamentos profundos. De súbito, em meio do silêncio augusto que sucedera à comovedora exposição, uma voz compassiva, a revelar carinhosas entonações, interrogou sinceramente interessada. E Albino, irmão Santarém? De certo, o céu concedeu-lhe também alguma dádiva. Era Belarmino, cuja alma bondosa, convertida para a emenda, apresentava já os melhores e mais sólidos característicos de fraternidade dentre os do nosso grupo. Albino? Disse sorridente o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação. Albino vai muito bem, melhor muitas vezes do que a irmã. O insulamento do cárcere foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus nas asas remissoras do sofrimento. Tal como foi feito à irmã, doutrinamo-lo em nosso campo de repouso, e facilmente aceitando nossas admoestações, depressa resignou-se à dolorosa situação, compreendendo justa punição, pois que realmente errara no seio da sociedade. Dedicou-se a leituras e estudos educativos, guiado muito de perto por uma alma de escola em que depositamos muita confiança e, presentemente, encarnada na terra. Nosso agente fiel e porta-voz sincero, isto é, um médium, um iniciado cristão da terceira revelação, por nome Fernando. Pois bem, ainda nos serviços realizados no posto de emergência já citado, instruções foram dadas ao caro intérprete a respeito do que deveria fazer a fim de auxiliar-nos, o jovem apreço, transportado que fora para aquele local seu espírito operoso durante sono profundo. Ora, assim sendo, Fernando, que exerce atividades profissionais na própria inspetoria de polícia, como adepto que é da terceira revelação, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz. Infunde-lhes esperanças aos corações desfalecidos. Acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspirada, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para desalterar-lhe a sede de justiça e proteção. Albino sentiu-se atraído por aquelas expressões maviosas que lhe revelaram as doçuras do Evangelho do Reino de Deus, como falando de um mundo novo, uma era nova que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Os olhos grandes e sonhadores de Fernando, como refletindo o manancial de luz
que deslumbrava sua alma de acolhido do céu, impressionaram fortemente o filho de Jerônimo, que, aturdido e dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentada. Nosso querido agente comoveu-se sinceramente, confortou o rapaz, ministrou-lhe educação moral religiosa sob as inspirações da terceira revelação, tal como lhe havíamos recomendado, o que nos evitou grandes trabalhos com o jovem encarcerado. Na solidão do próprio cárcere, assim bem cedo, Albino pôde receber diretamente nossos incentivos, pois, graças aos piedosos esforços do servo do Senhor e à boa vontade do próprio penitente, tornou-se possível a este falarmos, tomando-lhe da mão e ditando-lhe preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava, a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento por meio da intuição, banhado em lágrimas, protestando interiormente continuada boa vontade para o futuro. Porém, não paralisou aí a solicitude verdadeiramente fraterna do nosso caro Fernando. Possui ele relações de amizades sociais achegadas ao passo das necessidades. Desdobrou-se e obteve as atenções de Sua Majestade, a Rainha Dona Amélia, para o infeliz filho do nosso suicida. Fê-la compreender tratar-se da pessoa de um órfão desamparado, a quem a inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas a quem se poderia auxiliar ainda, tornando útil à sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Aqui, no nosso instituto, não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é assaz generoso, compassivo, desejoso sempre de acertar. Para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que recebêramos de mais alto, seria dispensável a prova do cárcere, a alongar-se ainda por 3 anos. Coadjuvamos, portanto, no momento, os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós outros, no sentido de obtermos, quanto antes, a projetada remoção do prisioneiro para a África, onde, consoante foi estabelecido, ficará em liberdade. Perdão, respeitável padre Santarém. Preferiria eu que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer, deixando Portugal. Pobre Albino, a África, insópita e inclemente, atreveu-se ingenuamente Mário Sobral, sem medir a inconveniência que proferia. Não, meu jovem amigo Albino. Albino necessita ainda ser conservado em custódia, quer policial terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil, encontraria demasiadas facilidades que poderiam afastá-lo da unção na qual se vem conservando desde que conheceu Fernando e se filiou à magna ciência da espiritualidade. Teria liberdade excessiva, pois a grande democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Arrastá-lo-ia possivelmente a desvios prejudiciais, quando, ao iniciar a própria regeneração, rodeado de responsabilidades, se encontra ainda muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações, como as que se deparariam no seio daquele generoso país. A África, inclemente, ser-lhe-á mais propícia aos interesses espirituais. Há mais caridade encaminhando-o para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar o bem dos próprios destinos imortais. Estamos, pois, na expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marques ou outra qualquer localidade africana. Considerando que os acontecimentos descritos pelo verbo eloquente e sugestivo do conselheiro do isolamento
necessariamente influiriam no coração aflito daquele pai suicida, fornecendo-lhe, ao mesmo tempo, lembranças torturantes e esperanças reanimadoras, felicitei-o sinceramente pelo formoso êxito das suas rogativas e prece, louvando ainda com júbilo a amorosa solicitude da Virgem de Nazaré, cuja intervenção remediara situações supostas definitivas. E concluí com uma interrogação cuja resposta tão interessante me pareceu que não me furtarei ao desejo de ajuntá-la a estas notas, finalizando o capítulo. Indaguei de Jerônimo, abraçava-o fraternalmente, enquanto os companheiros de caravana pareciam apoiar meu gesto com sorrisos amistosos. E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que te ensombravam de amarguras o viver, não te sentirás, porventura, mais sereno a fim de cuidares do futuro que, segundo depreendo, bastante prejudicado, já foi pelas aflições constantes e impaciências contraproducentes em que te trazia recordações dos filhos queridos? Não exultas, sabendo o herdeiro do teu nome prestar e poder servir honradamente à sociedade, o coração aberto às auras celestiais de uma fé religiosa, que é como a bênção de Todo-Poderoso, glorificando-lhe o futuro? Não sorrirás resignado, sabendo tua loira Margaridinha, recebida no seio de uma família respeitável, tão respeitável que foi honrada com as atenções da Virgem a quem suplicaste para encaminhá-la à reabilitação imorredoura? Sim, Jerônimo, estarás jubiloso. Todos nós congratulamos contigo, meu amigo. Só então levantou o semblante entristecido, enquanto respondeu com entonações lacrimosas. Sim, amigo Camilo. Tão vastos e de tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos por meio da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quantas expressões possa eu ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador a gratidão que me enternece o seio. A não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, venha a me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhinhos. Alenta-me a esperança de que um tal milagre se concretize, ó Camilo, pois aprendi com meus dedicados mestres desta casa acolhedora que o Espírito vive sobre a terra sucessivas vidas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento do seu ser em busca da bênção de Deus. Espero, portanto, aquilo mesmo fazer um dia, na terra, com outra forma humana que me seja concedida. Se como hoje, ardente e sinceramente aceito, possuímos uma alma imortal, marchando progressivamente para Deus, demonstrarei meu reconhecimento às potestades celestes, criando, reencarnando na terra, orfanatos, internatos amorosos e acolhedores, lares cristãos, onde pequeninos órfãos estejam ao abrigo das dramáticas situações em que meu suicídio arremessou meus indefesos filhos. Sim, reconfortado, agradecido, esperançado eu estou, mas jubiloso ainda não, porquanto uma avalanche incômoda de dívidas a solver abrasa minha consciência, requeimando-a com os fogos impiedosos de 1000 razões para os remorsos. Eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado da sua queda nefanda. A pobreza irremediável, as privações acumuladas, a fome torturadora foram algozes que a perseguiram e venceram, encontrando-a moralmente desaparelhada para a resistência necessária às pelejas diárias contra
a adversidade, pois a infeliz que no lar paterno fora educada às brutas por mim, que a amava tanto, habituada fora a conforto excessivo e contraproducente, a ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz. Se eu, o varão a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro da família, educando a prole, defendendo-a, honrando-a, fraquejei desastrosamente, abandonando-a na desgraça, ocultando-me atrás de um suicídio a fim de evitar a luta honrosa, completamente desencorajado para o desempenho da missão que até os seres inferiores da criação observam com apego, ternura e satisfação. Se eu, o chefe natural, que perante os homens com o matrimônio e perante Deus com a paternidade, comprometera-me a conduzir o rebanho da família ao santuário da honra e da felicidade, abandonei-a ao fogo vivo das iniquidades mundanas, escondendo-me debaixo do túmulo cavado pela covardia de um suicídio. Quem mais se obrigaria ao dever que era meu? Que poderia fazer a pobre Zulmira se eu, pior que ela, cheguei a matar-me para evitar o cumprimento de deveres inalienáveis? Oh, para que Zulmira vencesse à frente da desgraça, defendendo e honrando 4 filhos menores, seria preciso que se houvesse habilitado à luz de princípios elevados, sob orientação de adiantada compreensão cristã, como tantas vezes asseverou irmão Santarém, vendo-me sofredor e inconformado com o seu procedimento. Pobre Zulmira, porém, que como eu, ignorava até mesmo se com efeito era criação divina, não obstante a afetação religiosa exigida pela sociedade herética e hipócrita em que vivíamos. A oração é o meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo sobre a pretensão à nova concessão de um corpo terreno. E rendo graças a Deus por tudo isso, meu amigo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. Podeis prestar-nos alguns informes quanto às condições em que se verificarão as experiências novas do nosso caro Jerônimo, irmão Santarém? Inquiri, atraído pela sucessão dos ensinamentos que de todos aqueles fatos se depreendiam. Será raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando na sociedade terrena praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro das nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao em que fracassamos. Partindo dessa regra, no caso vertente, veremos necessariamente meu pupilo em apreço novamente defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, tal como a terra considera a falência de uma firma comercial. Com a pobreza, com o descrédito, motivos estes que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se achar possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo levou-o a adquirir. Para que assim seja, a ruína deverá positivar-se, no entanto, a despeito dos seus esforços por evitá-la, e apesar da sua probidade, mas nunca pela incúria de que acaba de dar provas, depredando em gozos e vaidades mundanas o empréstimo da fortuna que o distribuidor supremo lhe confiará com vistas a amplas possibilidades de progresso para ele próprio, como para os seus semelhantes. Restará o grave impasse criado com a família quem abandonou em situação espinhosa, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselhá-lo-á
as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação, de acordo com seus próprios sentimentos, pois ele possui o livre-arbítrio. As pelejas da expiação, no entanto, os testemunhos amaros, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis, serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito, prejudicado pelo traumatismo, resultado do suicídio, sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material, que então possuirá. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial, que poderá afetar o aparelho visual, assinale seu futuro estado de reencarnado. Porquanto preferiu ele matar-se, dilacerando o aparelho auditivo com um projétil de arma de fogo. E sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é organização viva e semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a bruteza de um suicídio, e assim modelará o futuro corpo, padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos. Despedimo-nos do irmão Santarém com as lágrimas a oscilarem em nossas pálpebras. Não tínhamos expressões com que agradecer a gentileza das elucidações proporcionadas. Abraçamos Jerônimo e saímos penalizados com a gravidade da situação que o premia, pois, apesar de tudo, quando acabáramos de saber, o pobre companheiro não passava de um solitário circunscrito ao isolamento, de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos, senão para se instruir dentro da medida das próprias capacidades e sob vigilância severa dos mentores. Carregado de vibrações pesadas e chocantes, o contato com os seres amados poderia sugestioná-los angustiosamente, arrastando-os a possibilidades desastrosas. Deveis encerrar esta série de visitas com uma pequena demora pelo departamento de reencarnação, advertiu o velho doutor Canalejas, pois dentro de alguns dias mais devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Pequeno veículo esperava-nos. Sobre nós fechou-se a imensa ponte levadiça. Saímos para o extenso campo marchetado de açucenas. Indefinível amargura cruciava nossos corações, enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres cômpares ao exclamar: adeus, pobre Jerônimo, não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se amereceie do teu espírito, iluminando com os favores da sua paternal clemência a rota por onde peregrinarás, rodeado de espinhos e decepções. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com o seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia eu que, caridosamente, ele desejava divertir-nos quanto aos momentos difíceis que a nós outros também esperam.